Olá, uma boa noite para todos os queridos irmãos. Motivo de alegria estarmos mais uma vez reunidos e para mais uma vez nos deliciarmos nas Sagradas Escrituras do nosso Senhor. Eu gostaria de abrir este culto com uma oração e convido os irmãos a fecharem seus olhos e orarem comigo. Maravilhoso Deus, Pai de eterna misericórdia, Senhor, te somos gratos, porque pela tua bondade e infinita misericórdia nos concede mais uma oportunidade de juntos como igreja estudarmos e aprendermos mais de tua palavra. Muito obrigado, Deus. Te pedimos a companhia doce e suave do teu Santo Espírito, abrindo os nossos olhos para que possamos ver e entender a revelação que está em tuas Escrituras. Te fazemos essa oração no nome santo e bendito do teu Filho, Jesus. Amém. Queridos irmãos, como todos sabem, hoje é o nosso culto de instrução. O nosso pastor Wesley está ministrando o Sermão do Monte para nós, né? E estamos muito felizes, pois o Senhor o tem abençoado grandemente e temos aprendido e continuaremos aprendendo do Espírito Santo através do nosso pastor. Agora eu vos convido para um momento de louvor, onde cantaremos 3 canções, louvando e exaltando o nome do nosso Deus, e juntos vamos nos entregar de alma e espírito para que possamos sentir a doce presença do nosso Senhor. Amém? Cantem comigo. Todas as canções que canto, canto para Deus, para o louvor e glória e honra do nome do Senhor. Mas hoje eu queria dedicar essa canção a um grande amigo que tem um lugar especial no meu coração. Robson, que Deus continue abençoando a tua vida e que Ele possa fazer em ti a sua vontade. Amém? Abraço, querido. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus erros, falhas e temores, enche meu viver, minha vida entrego
pra seguir teus passos. A ti eu me entrego, eu me rendo, eu me rendo. Oh, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, eu canto para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, eu canto para a glória do Senhor Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Enquanto vida eu tiver, Senhor, eu quero louvar e engrandecer o teu santo nome.
pois tudo que me destes eu não mereço, mas o Senhor me ama. Sabe, irmãos, há momentos na vida da gente que são difíceis, são trabalhosos, sabe? E nos trazem, muitas vezes, muitos transtornos e até mesmo muitas lágrimas. Mas a alegria que Cristo nos dá transborda de uma maneira que nada desse mundo pode aplacar ou diminuir ou subtrair a nossa alegria. Embora enfrentemos lutas ferrenhas, batalhas difíceis, mas saiba de uma coisa, que cada gota de lágrima que você derrama, o Espírito Santo de Deus as recolhe e as leva na presença de Deus. Deus tem visto o teu pranto, irmão. Deus tem visto as tuas dificuldades, aquilo que enfrenta. Eu digo para você, tenha fé. Acredite. O Senhor está contigo. Embora muitas vezes na nossa vida a gente diga assim: Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, todos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão em tudo me escondeu, em tua presença. Escute. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei.
Tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, todos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Pois ainda o louvarei. Não importa pelo que estivermos passando, o Senhor sempre estará conosco. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Oh, não, tu és meu pastor, tu és meu pastor, eu não temerei. Se tu estás comigo, sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor, Cristo é o meu pastor, nada faltará. Cristo é meu pastor,
sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão e eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, oh não, tu és meu pastor, tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Escute. Se tu estás comigo, não há o que temer. O que temer. Se Ele é o teu pastor, se o colocastes em tua vida, entregando todos os teus desejos a Ele, se tomaste sobre ti o jugo dele, Ele diz que Ele é manso e suave, e assim encontrarás descanso para a tua alma, pois Ele será o teu pastor e nunca te deixará sozinho. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando e continue nos abençoando com a sua presença contínua em nossas vidas, porque não há nada mais precioso do que a presença de Deus. Agora nós passaremos para o nosso estudo, na voz do pastor Wesley, com a companhia do Espírito Santo, e pedimos a Deus que abra os nossos olhos para que possamos compreender. Amém? Que Deus abençoe a igreja e até a próxima. Nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui em mais esta oportunidade para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. E nós queremos louvar a Deus e agradecer a Ele por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós queremos, nessa noite, nesta oportunidade, agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Nós queremos, em nome de Jesus, agradecer a Ele por Ele nos dar esta oportunidade de estudarmos a sua palavra. Nós que temos dado início, nós que temos feito uma série de estudos no Sermão do Monte, temos estudado sequencial aqui o Sermão do Monte e iniciamos na semana passada. Nós queremos dar continuidade hoje. Estamos estudando o capítulo 5 de Mateus e tem sido uma bênção para nós. Eu quero agradecer a Deus e fazer uma oração para este momento, para então assim nós iniciarmos o nosso estudo bíblico. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por mais esta rica e grandiosa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós queremos, em nome de Jesus, agradecer-te
pelo Senhor ser um Deus tão misericordioso conosco, um Deus tão bondoso, um Deus tão maravilhoso, que com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia, tem nos permitido vivenciarmos momentos únicos e marcantes em nossas vidas, tem nos permitido vivenciarmos um cuidado, uma provisão do Senhor assim de uma forma inexplicável. E nós te somos gratos, Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade. Te pedimos que em nome de Jesus o Senhor abra o entendimento do teu povo e que nós consigamos compreender e entender, ó Deus, a tua palavra. Que o teu Espírito Santo brade dentro de nós, em nosso ser, em nosso coração, em nosso entendimento, acerca, ó Deus, da tua palavra, nos causando, ó Deus, mudança, nos causando, Senhor, uma transformação de vida, vinda através da tua palavra por meio do Espírito Santo. Que a tua palavra, em nome de Jesus, possa falar, ó Deus, a nós e possa, Senhor, em nome de Jesus, nos instruir, nos advertir, nos corrigir e nos mudar. Queremos cada vez mais sermos discípulos do Senhor e se aparentar cada vez mais com o nosso Mestre. Essa, ó Deus, é a nossa petição neste momento, esta é a nossa oração. Cremos no teu poder, cremos na tua soberania e no teu senhorio. Recebe a nossa oração, fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, tem sido assim maravilhoso para nós, né? Nos debruçarmos acima desse texto aqui e meditarmos sobre ele. Nós temos trabalhado aqui apenas Mateus, mas como eu falei semana passada, eu quero dar uma reprisada para os irmãos, tá? Eu vou fazer a leitura do texto e em seguida, então, eu trago essa reprise da nossa sequência de estudos. Vamos abrir as Bíblias em Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, que vai dizer assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Até aqui, queridos. Como eu falei, eu quero dar uma repassada naquilo que nós estudamos semana passada. O Sermão do Monte, né, aqui em Mateus, ele se encontra do capítulo 5 ao capítulo 7. Porém, ele também é encontrado lá em Marcos, no capítulo 3, do verso 7 a 10 e dos versos 13 a 15. Lucas também traz o Sermão do Monte lá no seu capítulo 6, dos versos 17 ao verso 49. E João, porém, né, o último evangelho e também o último a ser escrito, ele não traz diretamente o Sermão do Monte, mas ele faz uma citação do Sermão do Monte, que está lá no capítulo 6, os versos 2 e 3 do Evangelho de João. Ele apenas cita algo acerca do Sermão do Monte, mas o intuito de João não é falar propriamente do Sermão do Monte, como assim Mateus fala, tá bom? Então, esses outros, eles falam de uma forma mais reduzida, com algumas informações complementares, né, acerca de Mateus. Porém, o nosso estudo maior está em cima de Mateus, mas nós com certeza faremos menções a alguns desses textos para então melhor entender, né, ficar melhor para nós a compreensão, e então assim nós iremos passar por algumas dessas passagens, tá bom? Aí eu quero trazer mais uma vez a característica do monte, onde o Senhor fala. O monte das bem-aventuranças, onde o Senhor profere então o seu sermão, ele tem uma vista da planície de Genezaré e tem uma vasta extensão de cerca de 5 quilômetros de comprimento. Ele era um lugar desabitado, né? Então algumas pessoas acreditam que ele era desabitado por causa da sua planície, por ser de difícil acesso e um terreno difícil de ser cultivado, porque em grande parte dele ele era muito rochoso.
e então ele tinha pouca profundidade. Então era um terreno muito pouco utilizado. E ele fica próximo, né, de Cafarnaum, fica ali nas intermediações, nas proximidades de Cafarnaum. Há quem acredite que o fato dele ser muito espaçoso, bem arborizado, né, bem verde, com bastante sombra, e por ser bem próximo da base onde Jesus ficava ali em Cafarnaum, ele pode ter sido este um dos fatores que levou o Senhor Jesus a utilizar este monte, então, para ser proferido o Sermão do Monte, né? Para então o Senhor trazer o seu sermão. Mas não se sabe ao certo. Esse sermão, então, depois do Senhor explanar sobre o seu sermão, ele passa então a ser conhecido como o Monte das Beatitudes, tá? Ele passa então a ser conhecido como o Monte das Beatitudes. A quem foi destinado então o Sermão do Monte? Nós falamos semana passada. Foi destinado aos discípulos de Cristo, né? Ou seja, a todos os cristãos. Apesar do destino ser o povo de Deus, o final do Sermão do Monte, ele vai dizer que as multidões estavam maravilhadas com as doutrinas, ou seja, com os ensinamentos de Cristo. Isso quer dizer que os ouvintes não foram só os discípulos. Nós dissemos que no final do capítulo 4, o Senhor vem seguido de uma grande multidão, e então, por ele já estar ali no auge do seu ministério, mesmo que esteja no começo, mas ele já tinha feito bastante cura, bastante livramento, então muitos já conheciam Cristo como aquele que tinha poder para curar, para libertar. Então muitos procuram Cristo para serem curados e libertados, né? E então já uma grande multidão seguia o Senhor. E aí ele vem com aquela grande multidão e ele seleciona os seus discípulos e se afasta um pouco para este monte, para então assim ensinar o seu sermão. Porém, diz que a planície onde o Senhor estava era uma região mais alta, mas eles não se afastaram totalmente dessa multidão. Aonde a multidão estava, dava para ver e até mesmo ouvir as palavras de Cristo. Porém, o fator principal de Cristo era para os seus discípulos. Ele estava ensinando aos seus discípulos. Mas então, aonde essa multidão estava, dava para ver e ouvir os ensinamentos. Existe, inclusive, momentos em que Jesus fala dos discípulos em comparação aos não discípulos e diz, olha, não vos assemelheis a eles, né, alguns que não eram os seus discípulos, mas a mensagem foi prioritariamente para os seus discípulos, para os filhos de Deus. E isso implica dizer que é para todos nós, né, no nosso dia, no nosso contexto, para todos aqueles que querem ser discípulos do Senhor e que seguem o Senhor. E aí Mateus 1 diz isso, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. E então assim começa o Sermão do Monte. E aí qual é a ideia central do Sermão de Cristo? A ideia central do Sermão de Cristo é o reino de Deus. Ele está falando sobre o reino de Deus, tá? E aí nós vemos que essa é a ideia central. Ele vai falar sempre acerca do reino de Deus, principalmente nas bem-aventuranças, que ele vai estar dizendo que o reino de Deus é feito com estas pessoas, é feito desta forma, entende? E aí nós vemos aqui algumas falas acerca de alguns estudiosos sobre o Sermão do Monte, né? E aí tem uma frase de John Barnett que diz: provavelmente o Sermão do Monte é o mais conhecido discurso de toda a literatura do mundo e também o menos obedecido. Que pena, né? Creio que Jesus desejava que este sermão fosse obedecido, e se a igreja tivesse aceitado estes padrões e valores e vivesse segundo eles, a sociedade seria outra. Esta é uma frase de John Stott. Mais uma frase: o Sermão do Monte destina-se ao povo cristão inteiro. Quanto mais vivemos e colocamos em prática este sermão, tanto mais haveremos de experimentar as bênçãos do Senhor. Esta é uma frase de Dr. Martyn Lloyd-Jones, tá bom? Então, algumas características aqui do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o sermão mais conhecido e também o sermão mais famoso mundialmente.
ele é o maior sermão pregado na história da humanidade. O Sermão do Monte é o ensino básico de Jesus e também é o mais importante. O Sermão do Monte, além de estar no início do trabalho, né, de Cristo, ali nos seus 30 anos, no início do seu trabalho, também é a base para todo cristão. Todo cristão ele deve tomar conhecimento inicialmente acerca do Sermão do Monte. Há quem acredita, irmãos, que o Sermão do Monte é a essência do ensino ético da vida cristã, tá? Então, há quem entenda que o Sermão do Monte é a parte mais importante da Bíblia Sagrada. Mas ele não é o único sermão de Cristo. Também vai existir o Sermão do Monte das Oliveiras, que está lá em Mateus, no capítulo 24 e 25. E também tem o Sermão da Última Ceia, que é o sermão mais longo do Senhor, que é o sermão que também um dos sermões mais conhecidos, né, que retrata então a última ceia do Senhor Jesus. E aí nós dividimos o sermão, os 2 capítulos, da seguinte forma. Primeira parte, né, as bem-aventuranças, que vai ali do versículo 1 ao versículo 12. A interpretação da lei para o reino, que vai do capítulo 5, do verso 13 ao 48. A piedade do reino, que vai do capítulo 6, do verso 1 ao 18. Um coração para o reino, que vai do capítulo 6, do verso 19 ao 39. E os padrões de julgamento para o reino, que se encontra no capítulo 7. Tudo o que se refere ao Sermão do Monte é uma forma de Cristo explicar sobre o reino de Deus, ou seja, sobre o reino dos céus, e que ele já chegou. Então, o reino de Deus já acontece, entende? Não na sua plenitude, não na sua totalidade, mas o reino de Deus já está em evidência. Os que seguem a Cristo, os que servem a Cristo, já seguem, então, o reino de Deus. Aqueles que têm Cristo como seu rei já servem ao seu reino. Então, os temas falados do Sermão do Monte será a humildade, o amor ao próximo, casamento, missões, relacionamento, coerência na palavra, oração, ajuda às pessoas, vingança, dinheiro, dar frutos saudáveis. Tudo isso centralizado no caráter do cristão. Entende? Tudo isso é a formação do caráter cristão. É exatamente sobre isso que o Sermão do Monte vai trabalhar. E como o Sermão do Monte fala de todas essas coisas, e em todas elas, Jesus deixou a nossa mudança no nosso interior bem clara, de que isso precisa acontecer. Mas também não é só a mudança no nosso interior que deveria ser produzida. Não é errado nós afirmarmos que esse discurso de Cristo, ele serve como um molde, como um padrão para as nossas vidas, para que nós procuremos incessantemente viver aquilo que o Senhor ensina neste sermão. Tá? Então, por isso, a grande importância do Sermão do Monte. E então entramos nos versículos propriamente dito. O verso 1 e o verso 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então aqui o Senhor começa a ensinar o seu sermão aos seus discípulos. E aí nós falamos, semana passada, sobre a importância que você dá ao ensino do Senhor Jesus. Né? Qual o valor que você dá ao ensino do Senhor Jesus. E aí, então, começamos a trabalhar sobre a bem-aventurança, que vai do verso 3 ao verso 12, que então ele vai começar a falar sobre as bem-aventuranças. Mas o que significa ser bem-aventurado? Bem-aventurado no grego significa makarios, certo? E essa palavra tem o sentido de feliz, de abençoado. Então, como é feliz, certo? Como é feliz, como é abençoado. Mas que feliz é essa? Que felicidade é essa? Podemos entender então qual é essa felicidade que Cristo está falando, que esse texto está falando. Como eu disse, falamos semana passada, mas eu quero dar só uma pincelada. Cristo está falando de uma felicidade total.
total, uma felicidade nele. D.A. Carson vai dizer: aqueles que são abençoados geralmente são bastante felizes, mas bem-aventurado não pode se reduzir apenas a esse tipo de felicidade. Vai muito além. Bem-aventurado não pode se resumir à felicidade, porque existem pessoas que buscam e até conseguem, entre aspas, alguns momentos de felicidade, ou seja, de satisfação, de prazer nas drogas, no álcool, na prostituição. E não é disso que Jesus está falando, não é desta felicidade, mas é uma felicidade plena, que não depende das circunstâncias, não depende das coisas, não depende das pessoas, e sim unicamente de Cristo. A ilha de Chipre, é bem interessante isso, os gregos chamavam ela de ilha feliz, ou seja, o termo era Macários, o mesmo termo. E então a palavra Macários, ou seja, a ilha feliz, a ilha de Chipre, é uma ilha que é tão linda e tão rica e tão fértil que eles a chamavam de Macários, ou seja, de ilha feliz, porque um homem jamais precisava sair desta ilha para buscar algo fora, para achar alguma coisa fora, porque ele tinha uma vida perfeita e feliz dentro desta ilha. A ilha tinha um clima bom, tinha flores, tinha árvores bonitas e tantos minerais, sabe? Então a ilha tinha tudo o que os olhos conseguem ver, tudo que chama a atenção aos olhos, tudo que é aguçado aos olhos. E eles então se sentiam muito bem e todos se sentiam muito felizes lá. Então por isso que a ilha tinha este nome de Macários, ou seja, de feliz. Mas não é essa felicidade que o Senhor aqui fala. Nós temos que entender que esta felicidade é uma felicidade eterna, é uma felicidade plena, é uma felicidade... é como se o termo da paz de Cristo, que Cristo diz: olha, eu te dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo dá. Porque a paz de Cristo é diferente. A paz de Cristo não é a ausência dos problemas, mas é estar em paz com Deus e com os outros mesmo diante dos problemas. Então aqui nós vamos ver o reino de Cristo como se fosse de ponta cabeça, o reino de Deus de ponta cabeça, porque vai ser totalmente ao contrário, e é isso que é o evangelho. Aquele que se acha demais, ele na verdade não é nada. Aquele que não é nada é que é tudo. A Bíblia vai dizer que quando eu sou forte é que eu sou fraco, e quando eu sou fraco é que eu sou forte. Entende? Aquele que achar, na verdade ele perdeu, mas aquele que perdeu é que ele acha. Então o reino de Deus é desta forma, e aí é disso que o sermão fala, e aí nós temos que ter esta consciência, e para nós fica difícil de entender a palavra feliz, porque o nosso contexto, o nosso português, a nossa língua portuguesa, ela vai trazer feliz para qualquer que seja o contexto, e aí nós falamos que você é curado do câncer, você é feliz, você acha 50 centavos, você é feliz, ou seja, é a mesma palavra, e ela não faz diferença nem distinção. Então, esta satisfação, esse contentamento, essa realização é em Cristo. A ideia de Macários é exatamente este estado de satisfeito, certo? De satisfação, de contentamento completo e pleno. Que as coisas, as matérias, as pessoas, o material, eles não podem dar. Simplesmente isso não conseguirão trazer esta felicidade plena que o Espírito Santo de Deus nos traz, que aquele que em Cristo Jesus tem, tá? Então, as bem-aventuranças, falando sobre elas, que vai do 3 ao 12, elas vão se dividir em 8 bem-aventuranças, que são elas: humildes de espíritos, os que choram, os mansos, o que tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Esses são as 8 bem-aventuranças. E o que é interessante é que Jesus não falou estas características apenas para os pastores, ou para os missionários, ou diáconos, ou para os líderes. Não. Isso aqui é para toda e qualquer pessoa que queira seguir a Cristo. Estas são as características para todos os cristãos, sem exceção. Todos nós devemos ter essas características, porque se nós somos nova criatura, se nós nascemos de novo, nós temos um novo nascimento, nós precisamos ter estas características. Então aqui não são dons e nem temperamentos,
mas são as características que devem ser vistas e praticadas por todos os participantes do reino de Deus. Todos aqueles que participam do reino de Deus precisam buscar estas características, precisam ter estas características, entende? Então todos nós que seguimos a Cristo, que somos discípulos de Cristo, precisamos ter estas características. E aí Mateus 3 e 4. O 3 nós trabalhamos semana passada e nós vamos trabalhar hoje o 4. E aí o 3 vai dizer, né? O início da bem-aventurança. Bem-aventurado os humildes de espíritos, ou em outras versões, bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E aí nós falamos que esses pobres de espíritos não é pessoas humildes financeiramente, não são pessoas de baixo poder aquisitivo, não são falsos humildes, aquelas pessoas que são tímidas, que são vergonhosas, que se menosprezam, que dizem, eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho força, eu não posso fazer. Isso não é ser humilde de espírito, isso é um falso humildade de espírito. Na verdade, os humildes de espírito aqui, ele tem aquele sentimento da pobreza, mas é um humilde de que reconhece de que ele não tem nada, sabe? É um mendigo que espera que alguém doe algo. Então, é isso que nós precisamos ter, sermos humildes de espírito, esperando que tudo venha de Cristo. Humildes de espírito é nós reconhecermos que nós não temos nada, que nós não somos nada, tudo o que temos e o que somos é graças a Cristo. Que é Cristo que nos dá o de comer, que é Cristo que nos dá o de vestir, que é Cristo que nos dá o fôlego de vida, que é Cristo que nos dá o nosso trabalho, que é Cristo que paga o nosso salário. Tudo é Cristo Jesus. Estes são os humildes de espírito que conseguem entender que não é por sua força, que não é pelo seu conhecimento, que não é pelo seu intelecto. Entende, irmãos? E aí é isso que nós precisamos ter. E aí o que é interessante é que Cristo começa falando sobre esses humildes de espírito, porque na verdade esses humildes de espírito é a base do início cristão. Nós precisamos ser humildes de espírito. Nós precisamos começar de baixo, sabe? Nós precisamos começar com este alicerce, não sendo arrogante, não sendo presunçosos, não sendo prepotente, sabe? Independente do tempo de igreja, porque parece que tem cristãos, irmãos, que quanto mais tempo de igreja tem, que ele já se acha demais, que já se acha conhecedor demais, que acha que não se faz necessário mais ir para uma escola bíblica, para um culto de ensino, porque ele já tem todo o conhecimento, e não é isso. Isso não é ser humilde de espírito. Humildes de espírito são aqueles que reconhecem a dependência de Cristo Jesus. De que só vai para o céu graças a Cristo Jesus. Que só tem os seus pecados perdoados graças a Cristo Jesus. Que ele não tem mérito em nada, sabe? Que ele é um pecador, que ele é um miserável, que ele é falho. E tudo vem de Cristo Jesus. Ele depende de Cristo para tudo. Agora, isso não é uma falsa humildade, isso não é um jargão dito, é algo com sinceridade, algo que vem de dentro do nosso coração. Então, é essa pobreza, essa necessidade que nós temos que ter de reconhecer que nós somos pobres espirituais diante de Deus. Somos pobres, cegos e nus diante do Senhor. Tudo vem dele. Que nada, mas nada mesmo, provém de nós. Amém? Então, esses são os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. E aí ele segue dizendo que os humildes de espíritos, bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus, o reino celestial, o reino eterno do Senhor é feito pelas pessoas pobres de espírito. Pessoas pobres de espírito. Só vai para o céu, querido, quem for pobre de espírito. Quem não for, não vai. Porque o reino de Deus é feito de pessoas pobres de espírito. E aí isso nos leva a refletir se nós somos, de fato ou não, pobres de espírito. Se somos, somos participantes do reino de Deus. Se não somos, precisamos nos tornar, precisamos ser, porque senão nós não nos tornaremos participantes do reino dos céus. Ou seja, nós não se tornamos participantes da salvação de Cristo. Aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor reconhecem a sua situação pecaminosa espiritualmente,
caída, falha, e que receberam então a salvação de Cristo, e dele é que vem o reino dos céus. Estes que são os herdeiros do reino de Deus. E aí então chegamos no verso 4, onde ele vai dizer: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Choram aqui no original é peneutio, certo? Peneutio, e portanto ele está falando aqui de um choro que é um pranto, um lamento mesmo, até mesmo pelos que dormem, pelos que já foram. É um pranto de como se você tivesse perdido um ente querido, sabe? Aquele choro compulsivo. É disso que ele está falando aqui, é esse tipo de choro. E aí John Stott, quando ler esse texto, essa bem-aventurança, ele diz: são felizes os infelizes, ou seja, são felizes os que choram. Entende como o reino de Deus é o inverso do que nós compreendemos como uma linha de pensamento humana? Quando nós se achamos demais, na verdade, no reino de Deus nós somos de menos. Quando nós nos achamos de menos, é que no reino de Deus nós nos tornamos alguma coisa. Então aqui, o que Cristo está dizendo é: quer ser feliz, ou seja feliz chorando. Quer ser feliz, chore. Pranteie, lamente. Só são felizes os que choram. Porque é exatamente essa contradição que este verso nos diz. É a felicidade dos infelizes. É o choro dos alegres. São os felizes que choram. E aí ele diz, olha, bem-aventurado, ou seja, feliz é o que chora. Agora, choramos por vários motivos, na verdade, nós precisamos entender qual é o motivo desse choro. Porque nós choramos por uma perca, nós choramos por uma dor, nós choramos por uma enfermidade, nós choramos por saudade, nós choramos porque nos frustramos, nós choramos por diversos motivos. Hoje em dia, e tem uns que choram mais do que os outros. Tem umas pessoas que são choronas mesmo, só precisa ter um balançado que ela já chora, entende? Então, existem choros nas nossas vidas por diversos motivos. E aí nós precisamos entender que choro é esse que Cristo está falando. E aí eu quero primeiro te dizer o que esse choro não é. Bem interessante isso. Este choro não é um choro falso, sabe? Não é um choro mentiroso, não é um choro carnal, não é um choro teatral. Entende? Que chora, eu estou arrependido, eu não vou fazer mais isso, eu não quero fazer mais isso. Passado um tempo, ele faz a mesma coisa. Esse choro é o choro daquele cara, do ladrão, que foi pego com a boca na botija, que foi pego no ato do crime. E então ele está ali chorando só pelo fato de que ele foi pego. Entende que se ele não fosse pego, ele continuaria cometendo a mesma atrocidade? Então, este choro é um choro que não é sincero, é um choro que não é verdade, é um choro que não é isso que Cristo está falando, é um choro que é um choro falso, é um choro mentiroso, é um choro carnal e é um choro teatral. Entende? É uma encenação, faz todo aquele alarido, todo aquele drama, sabe? Causa toda aquela comoção nas pessoas que estão ao redor, mas na verdade é um choro de remorso, é um choro mentiroso e que não passa de mero teatro, de mera ação. Não é este choro que esse texto está falando. Não é um choro de remorso, querido. Não é um choro de medo da consequência, entende? De medo da consequência do pecado, porque sabe que quando é pego, vai sofrer uma consequência. E aí então ele chora por medo da consequência, e não por medo do seu pecado, e não por causa da sua ação pecaminosa, e não por causa da ação que ele cometeu. Mas ele chora compulsivamente, podemos até assim dizer, mas com medo do que vai lhe acontecer. Entende? Com medo da consequência do que aquilo vai lhe trazer. É como uma criança que apronta alguma coisa e ela já chora porque sabe que vai apanhar.
Porque a pisa é a consequência da ação errada que ela fez. Então ela não chora porque ela fez uma ação errada. Ela não está preocupada por ter feito uma coisa errada. Mas ela chora porque ela está preocupada com o que vai lhe acontecer. Então este choro não é um choro sincero. Não é um choro verdadeiro. É um choro com medo da consequência do pecado. Sabe, tem muitas pessoas, queridos, que servem a Cristo, que dizem que servem a Cristo, que vêm aos cultos porque eles têm medo de ir para o inferno. E o reino de Deus não é feito de pessoas que têm medo de ir para o inferno. Sabe, que têm medo da sua consequência. Não é isso. Não é disso que Cristo está falando. Nós não devemos ter medo da nossa consequência. E sim, devemos ter medo da nossa consequência, mas antes de cometê-la. Por isso que eu digo que nós não devemos ter medo da nossa consequência, se nós não cometermos o ato. Entende, queridos? Se a gente viver uma vida de servidão a Cristo, uma vida de santidade, uma vida de comprometimento com a palavra do Senhor, uma vida de obediência à palavra do Senhor, nós não teremos que temer as consequências. Porque não há consequências ruins para os que fazem as coisas certas e as coisas boas. Este choro não é um choro que é válido para o Senhor. Mas então, pastor, que choro é esse que Cristo está falando? É um choro, queridos, verdadeiro. É um choro sincero. É um choro que vem de dentro para fora. Agora é um choro que é por causa de uma ação. Por causa do pecado. É um choro que causa, então, esse sentimento da perca da pureza. É um choro por causa do pecado, por causa das suas ações pecaminosas, mas também não só por causa de si, do seu pecado, mas por causa do pecado do outro. É um choro que vem do nosso coração, que se derrama na presença do Senhor, por causa do que o pecado fez nas nossas vidas, sabe? É aquele pranto que você diz, meu Deus, eu sou demasiadamente vergonhoso para o teu reino. Meu Deus, por que eu faço essas coisas? Entende? Meu Deus, o pecado me consome, o pecado tenta tomar conta do meu ser. É desse choro, é um choro causado pelo pecado, é um choro de arrependimento genuíno e verdadeiro. E hoje em dia, querido, está extinto o choro. As pessoas já não choram mais por causa do pecado. As pessoas já não se comovem mais por causa do pecado. Sabe, irmãos pecam, os irmãos parece que comemoram, parece que soltam rojões, soltam fogos, porque sabe que o irmão pecou, porque sabe que o irmão caiu, ao invés de você chorar. Ao invés de você prantear por causa do pecado, sabe, do mal, da devastação que o mal tem causado, da maldade que o mal tem causado, por causa do pecado, por causa dos prazeres pecaminosos, por causa dos desejos carnais, o mundo tem se destruído e as pessoas não choram mais por causa do pecado. É desse choro que Cristo está falando, é um choro de arrependimento. E esse verso, ele não está desligado, ou seja, desconectado do verso anterior. Ele está falando exatamente a mesma coisa do choro, do arrependimento. É a mesma ideia do verso anterior, de que nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que não somos nada se não for a graça do Senhor. E que não somos nada se não for a misericórdia do Senhor. Porque nós não somos merecedores do seu reino e Ele nos faz participantes do seu reino. Não é mérito nosso, sabe? Não é porque somos bonzinhos, porque somos bonitinhos, não é por causa das nossas boas obras, não é, irmãos. É por causa da misericórdia de Cristo Jesus. É por causa da misericórdia de Deus que não nos dá aquilo que nós merecíamos ter. Ele nos dá uma oportunidade de vivermos diferente. Essa bem-aventurança ou beatitude não pode ser interpretada, separada do verso anterior. Ela está falando sobre aqueles que choram no sentido de arrependimento. Chora porque sabe que o pecado corrompeu,
Chora porque sabe que o pecado está dominando o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Chora porque entende que isso é vergonhoso e é decepcionante para o Senhor. É um sentimento de angústia, sabe, irmãos? Um sentimento daquele mal-estar, daquela agonia que dá dentro da pessoa, por saber que o pecado, ele descaracterizou o homem de Deus, por saber que o pecado afasta o homem de Deus, sabe? E é isso, queridos, que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, queridos, envergonha o Espírito Santo de Deus. O pecado, queridos, afasta a santidade de Deus das nossas vidas. O entendimento desse texto deveria ficar assim: bem-aventurado ou feliz é o homem que está desesperadamente triste por seu próprio pecado e indignado por suas ações. Como vimos, a primeira palavra da mensagem do Senhor Jesus Cristo era: arrependei-vos. Ninguém pode arrepender-se, queridos, a não ser que este se entristeça com o seu pecado. Aqueles que sentem gosto no pecado, aqueles que sentem alegria no pecado, aqueles que sentem prazer no pecado, eles não podem se arrepender verdadeiramente, porque eles não repudiam o pecado, porque eles amam o pecado, porque eles gostam de praticar as ações pecaminosas. E é isso que Deus está dizendo: ei, você precisa parar de pecar e chorar por suas ações pecaminosas, e chorar pela maldade que o pecado está causando no mundo. Pessoas se perdendo, famílias sendo destruídas, lares sendo desfeitos, sabe? O padrão criado por Deus sendo denegrido. E as pessoas estão vivendo como se isso fosse normal, como se isso não tivesse problema, porque é assim, porque o mundo está assim, porque o mundo está caminhado para isso. Você deve chorar pela perversidade do mundo. Você deve chorar pelo que o pecado causa, sabe? Pelas consequências do pecado, pelos seus irmãos que caíram em pecado, que se afastaram, por jovens que não entendem o que é se guardar para o casamento, que vivem uma vida de promiscuidade, uma vida de ato sexual antes do casamento, por jovens que estão se perdendo nas drogas, por pessoas que têm tempo de igreja que estão caindo em pecados. Tudo isso deve levar a nós a ter esta angústia dentro de nós, por causa da ação que o pecado causa, por causa da ação que o pecado faz nas nossas vidas. Nós devemos estar indignados com isso. É a evidência do novo nascimento, queridos, é o choro. O que é que o médico faz com a criança que nasce? A primeira cena que uma criança tem que fazer é chorar. Se ele não chorar, o médico vai dar umas palmadas nele, que é para ele chorar, porque essa é a evidência de um novo nascimento. Se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, se você é seguidor de Cristo, você precisa chorar. Chore diante do Senhor, pranteie, se derrame em lágrimas. Sabe, as pessoas já não choram mais pelo mal que causam. As pessoas já não choram mais pelo mal que causam não só a sua vida, mas a vida dos irmãos, a vida da sua família. Ou quando chora, só chora no momento em que sabe que causou este mal. E é isso que Cristo está dizendo: é um choro sincero, um choro de arrependimento, um choro de comoção, sabe? De indignação, um choro desesperado. Meu Deus, tenha misericórdia dessa nação, deste país, sabe? Tenha misericórdia do pecado, tenha misericórdia das pessoas que praticam o pecado. É de dar um sentimento de tristeza, ver o mundo do jeito que está, de como o mundo tem caminhado e como muitos têm achado que isso é normal. Não é normal. Isso é o pecado consumindo, destruindo, deteriorando o mundo criado por Deus, o modelo que Cristo criou. E aí, lá em Apocalipse 21, vai dizer, o versículo 1 ao versículo 5. Apocalipse 21, do 1 ao 5. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vejam só, é disso que Cristo está dizendo, porque ele está dizendo, olha, bem-aventurados que choram agora, porque na eternidade eles serão consolados. O consolo vem na eternidade, vem no mundo vindouro, vem na era nova de Cristo. Porque serão consolados. Este consolo é a eternidade, esse consolo é a vida eterna, este consolo é depois de um corpo incorruptível, a qual o pecado não trará mais ações contra Deus. O pecado não ferirá mais a santidade de Deus. O pecado não nos afastará mais de Deus nesse mundo novo de Cristo. Nesse novo mundo, nesse novo céu e nessa nova terra. É lá que nós vamos ter o nosso consolo. Nós precisamos chorar agora para não chorarmos tarde demais. Porque a Bíblia vai nos dizer que a eternidade longe de Deus, na ausência de Deus, no inferno, é de choro e ranger de dente. Então é melhor que nós choremos agora para não chorarmos tarde demais. Entende, queridos? Arrependam-se dos seus pecados. Chore por causa dos seus pecados. Chore um choro sincero e verdadeiro. Sabe, um choro que vem de dentro, não um choro de mero teatro, um choro de falsidade, um choro de aparência, não, um choro sincero e verdadeiro. Um choro que vem de dentro da alma, para que você possa então ser consolado na eternidade. Esta é a promessa. Bem-aventurados que choram, por quê? Porque eles serão consolados. Esta é a promessa, nós seremos consolados. Deus guarda o melhor do vinho para o final, para você ver como Cristo, como Deus é o oposto de tudo, inclusive de Satanás. O que é que Satanás faz? Satanás serve o melhor vinho no começo, sabe? Lhe trazendo iguarias, lhe trazendo prazeres, paixões, ações carnais, alegrias momentâneas, satisfações, prazeres, mas depois o final é sofrimento. O final é luto, é dor, é choro e ranger de dente. Esse é o final para aqueles que seguem os planos de Satanás. Mas o de Cristo não. O de Deus não, Deus deixa o melhor para o final. Nós estamos sofrendo agora, nós estamos chorando agora, nós estamos lutando agora, nós estamos passando por provação agora, para que depois nós consigamos desfrutar da eternidade. É mais ou menos a linha de pensamento que muitas pessoas têm acerca de trabalho, de que trabalha muito agora na sua juventude, dá o gás, que é para quando ficar mais velho, desfrutar da sua aposentadoria. É mais ou menos isso. Nós estamos passando por todas estas lutas, essas dificuldades agora neste mundo, que é para quando Deus vier nos buscar, nós vivermos desfrutando a eternidade com o Senhor. Arrependa-se do seu pecado, diga não ao pecado, lute contra a sua velha natureza, lute contra o seu velho homem, contra as suas velhas ações, a sua carne, lute, chore, pranteie de verdade, clame a Deus, peça ajuda a Deus, peça força a Deus, mas não pratique as ações pecaminosas. A nossa tristeza, ela se transformará em alegria, diz o Senhor. Aleluia! O que nós estamos sofrendo agora, as tristezas que estamos passando agora, elas serão findas. Elas terão um fim e nós viveremos alegres no Senhor. Deus quer que você chore agora, para que você possa ser consolado na eternidade. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que você diga não ao pecado, que você lute contra o pecado, que você chore contra o pecado, que você pranteie o mal que o pecado faz. Chore pelos seus irmãos que têm se perdido, chore pelas pessoas que têm se afastado por causa do pecado, para que você possa alcançar
a vida eterna com o Senhor. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa encontrar morada em teu coração. Eu quero orar agradecendo a Deus e em seguida ministrar as bênçãos apostólicas. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por este ensino, ó Deus. Obrigado por esta palavra que é rica e eficaz. Obrigado por esta palavra que transforma a vida de um homem pecador. Na verdade, do maior pecador. Obrigado porque a tua palavra nos traz promessas e esperança. E nós queremos viver e aguardar por cada uma delas. Ajuda, Senhor, a tua igreja. Ajuda, Senhor, o teu povo. Ajuda a cada um que neste momento está, ó Deus, ouvindo esta palavra. Que ele possa ter, ó Deus, em sua mente o entendimento do que ele tem feito, de quem ele é, de quem é o Senhor, da santidade do Senhor, do que ele precisa fazer para que ele possa ter a sua vida transformada, a sua vida mudada e a sua vida santificada diante de ti. Deus, muito obrigado por nos amar e por nos ensinar. Aplica, Senhor, a tua palavra em nossos corações e que nós possamos viver esta vida de santidade que glorifique ao Senhor. Que sejamos felizes em meio às lutas, em meio às dificuldades. Que sejamos felizes, ó Deus, que nós choremos agora para sermos consolados na eternidade. Isso é o que nós cremos, isso é o que nós entendemos, isso é o que nós esperamos. Obrigado. Esta, Senhor, é a nossa oração. Nos despede em paz, nos guarda, nos livra de todo mal e abençoa os nossos dias para a glória do teu nome. Te oramos, te pedimos e te damos graças. Tudo em nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive para todos sempre. Amém. Recebam as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje, amanhã e sempre. A Igreja do Senhor diz: amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço a todos.